Oi, vamos falar sobre tipos de sujeito? Mais cedo eu postei nos meus stories uma questão pré-IFES que fala sobre tipos de sujeito. E aí, a questão diz o seguinte, eu trouxe aqui a questão escrita no meu caderno. Assinale a opção que não possui sujeito. Logo vamos verificar oração sem sujeito. A questão trouxe cinco opções. A letra A diz, choveu tomate sobre ele. B, queixou-se da prova. C, havia saído o aluno. D, não existe essa possibilidade. E E, neva muito na Europa. São as opções que estão aí aparecendo no vídeo, na tela para você. E aí, a primeira questão, choveu tomate sobre ele, é de cara uma pegadinha assim para você, pro candidato marcar rapidamente. Por quê? De modo geral, aprendemos no português que as orações que trazem ali verbos que têm o sentido de fenômenos naturais, como chover, ventar e por aí vai, essas orações não têm sujeito, porque são verbos que trazem ideia de fenômenos naturais. Porém, o verbo chover aí na primeira opção não está no seu sentido literal, no sentido de fenômeno natural. Está no sentido figurado. Então, quando você vir por aí afora qualquer verbo que traz essa ideia de fenômeno natural, mas sendo utilizado no sentido figurado, essa oração tem sim sujeito. Qual que seria o sujeito então dessa oração? Os tomates, né? Choveu tomate, no caso. O tomate choveu. É no seu sentido aí figurado e não literal, por isso que essa oração tem sujeito. Então não pode ser essa, porque a questão é que é a oração sem sujeito. Letra B, queixou-se da prova. Neste tipo aí de oração, nós temos o que a gente chama de sujeito indeterminado. Ou seja, apesar de ser indeterminado, apesar de não conseguirmos identificar esse sujeito, porque quem escreveu ou falou quis indeterminá-lo, nós não podemos dizer que essa oração não tem sujeito. É uma oração que tem sujeito indeterminado. E como que eu faço para poder transformar ou saber que a oração tem um sujeito indeterminado? É como o próprio exemplo aí, ó, queixou-se. O verbo estará na terceira pessoa do singular, seguido da partícula C. Essa é uma das fórmulas. Então, queixou-se. Verbo na terceira pessoa do singular, que é ele e ela, na terceira pessoa do singular, e seguido da partícula C. Queixou-se, por isso que é indeterminado. Outras opções é na terceira pessoa do plural, né? Queixaram. Então, seria, por exemplo, uma forma de você também determinar o sujeito. Outra ainda seria você deixar a oração aí no infinitivo pessoal. Então, seguindo, a gente tem a letra C. Havia saído o aluno. É outra pegadinha. A gente aprende que o verbo haver, quando temos o verbo haver, no sentido de existir em uma oração, essa oração não tem sujeito. Mas veja o que eu acabei de falar. A oração só não terá sujeito se o verbo haver estiver no sentido de existir, ou seja, for sinônimo de existir. Neste caso aí, o verbo não está no sentido de existir, não é sinônimo de existir. Porque havia saído, ou seja, é até um particípio, né? O menino saiu da sala, o menino praticou a ação de sair da sala. Então, o aluno saiu, né? Havia, ao invés de falar tinha, havia saído. Então, o aluno havia saído ali da sala. E a oração, inclusive, está até invertida, né? A ordem inversa ali da sintaxe. Então, ao invés de dizer o aluno havia saído, eu escrevi havia saído o aluno. Então, essa oração tem sujeito sim, é o aluno. E aí, na letra D, não existe essa possibilidade. De novo, oração invertida sintaticamente. Então, ao invés de dizer assim, ó, essa possibilidade não existe, a oração está invertida. Então, qual que é o sujeito aí? Só você pensar no verbo. Existe. O que não existe ou quem que não existe? Essa possibilidade. Então, tem sujeito sim. E aí, por último, a gente tem neva muito na Europa. E aí, a gente tem agora, de fato, o verbo nevar, que é um fenômeno natural, trazendo ali a ideia de fato, né? A ideia no sentido literal, no seu sentido denotativo, de nevar. Então, logo, a letra E é a nossa opção de oração sem sujeito, porque o verbo nevar, mais uma vez, está sendo usado no seu sentido literal. Conta aqui nos comentários que você sabia de tudo isso que eu acabei de te contar. Acabei de te dar uma aula de qualidade e de graça. Deixa seus comentários, compartilhe aí com quem você acha que precisa. E se precisar de aula particular para IFES, vem aqui, ó. Beijo!